deixar a paz aí para os irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, você meu ouvinte, você que está nessa noite ouvindo esse programa, que Deus possa abençoar a sua vida, que é somente Deus, né, irmão? Somente Deus que possa estar estendendo as mãos, abençoando, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Toda essa noite, amado, quero deixar aqui uma palavra para o nosso coração, né, irmão? Uma palavra aí. Nós vemos aqui um homem, né? Ele era um mestre, né? O príncipe do judeu, que é Nicodemo, né? Os irmãos sabem que se encontra em João 3. Então nós vemos, amado, esse homem, ele tinha um grande entendimento, né? E nós vemos que ele teve ali de noite, né? Teve um encontro ali com o Senhor Jesus, porque para ele isso de dia, né? Por causa dos fariseus ali, né? Então ele se achava ali que talvez era até uma vergonha para ele, né? E ele então, para que possa então conversar com o Senhor Jesus, ele foi à noite, né? E nós vemos, amado, que com o Senhor Jesus não tem hora, não tem dia, né, irmão? Para conversar com Jesus, né? E ele quis assim, então, mas nós vemos que a palavra de Deus diz, nesse versículo do capítulo 3, diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe do judeu, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não fosse com ele, né? Então nós vemos que ele disse para Jesus, né, que se não fosse Deus, né, para que pudesse então Jesus fazer aqueles sinais, né? Ele viu o que Jesus fazia, né? Ele estava ali contemplando. Mas, amado, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, aleluia, que não mesmo Jesus não olhou para aquilo que ele tinha visto. Não, Jesus disse para ele no versículo 3, diz assim: e respondeu-lhe Jesus, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aleluia, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus, irmãos, disse para ele que, na verdade, né, eu te digo que é necessário nascer de novo. Jesus não estava preocupado com aquilo que ele viu, né? Porque ele chegou dizendo para Jesus que ele tinha visto tudo aqui, contemplado o que Jesus estava fazendo e o que Jesus fez. Isso, amado, nós vemos que ainda muitos hoje contemplam o que Jesus tem feito, né? Contemplam o que Jesus está fazendo. Mas Jesus disse que o necessário, irmão, na verdade, é nascer de novo, né? É ter um nascimento, reconhecer que Jesus é o Salvador, é entregar a sua vida a Jesus, né? Entregar a sua vida. Aí nós olhando nesse versículo, nós vemos no versículo 4, diz assim: disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porque porventura tornais entrar no ventre da sua mãe e nascer, né? Então Nicodemo, amado, ele não sabia, para ele não estava compreendendo o que Jesus estava dizendo. Não estava compreendendo, aleluia. Mas como pode o homem velho, né, se tornar no ventre da mãe para ele poder nascer de novo? Jesus não estava dizendo esse nascimento, né, irmão? Jesus não estava dizendo esse nascimento, aleluia, né? Mas ele não estava compreendendo. Mas Jesus retornou e disse para ele no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus estava falando ali do nascimento, irmão, espirituais, né? O que é nascido, irmão, da carne é carne, né? O que é nascido ali do ser humano vai ser, né, irmão? Mas Jesus estava dizendo para que é necessário nascer, né, do Espírito, é nascer do Espírito, aleluia. E ele, né, fez aquela pergunta para Jesus, né? Mas Jesus diz para ele, né, que na verdade precisava nascer de novo, né? Então, amado, nós vemos que hoje muitos não entendem a palavra de Deus. Muitos acham, aleluia, que, né, vai para o céu, né? Que vai para o céu, acha que
que vai ser salvo. Mas Jesus, quando ele teve esse dialogamento com Jesus, e Jesus disse para ele, disse a sinceridade para ele, falou a verdade para Nicodemo. Não, o negócio é nascer de novo, o negócio é entregar a sua vida, o negócio, aleluia, é a pessoa se reconhecer que Jesus é o Salvador, se reconhecer que Jesus veio, morreu, deu a sua vida, né, irmão? Para que todo aquele que nele, como diz aqui, nós vamos chegar ali no versículo 16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então é assim, se você olhar a palavra de Deus, você vê Jesus quando ali, ele disse para os discípulos, né? Você vai pegar ali em Marcos 16, o versículo 16, ele vai dizer, no versículo 16 assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então precisa, irmão, precisa a pessoa ser batizada. E para ser batizado, precisa então nascer de novo, né? Precisa reconhecer que Jesus, ele é o Salvador, né? Se não entregar a vida a Jesus, não tem como ele nascer de novo, não tem como ele ser batizado. E Jesus disse no versículo 16, né? Quem crê e for batizado será salvo, né? Mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expulsarão o demônio e falarão nova língua, né? Pegarão uma serpente e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, né? E porão a mão sobre o enfermo e curarão. Então nós vemos que Jesus deixou e deu, aleluia, esse poder para a igreja. Esse poder é da igreja. De todos, irmão, aquele que serve a Deus, né? Não foi só o poder ali para a fonte de água viva, para a Assembleia, para os outros, não. É todos aqueles que servem a Deus, Jesus deu esse poder, né? Então nós vemos que é importante, amado, é importante ter um novo nascimento. É importante reconhecer Jesus, né? Reconhecer que Jesus, ele é o Salvador, né? Você olha lá em João 14, versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for o Senhor Jesus. Então Jesus, amado, ele ainda está de braços abertos. Jesus está esperando, né, que você, aleluia, reconheça. Você tem que reconhecer, ver que você precisa, né, precisa morar no céu. Você tem que ver, aleluia, que Jesus, ele é a solução do seu problema, né? Jesus, ele é a solução do seu problema. E aqui nós olhamos em Nicodemo, no versículo 6, né? Então a palavra de Deus diz assim, e que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que é nascido de ser humano é ser humano, né? Mas quem é nascido do Espírito é Espírito, ele disse para ele. Mas Nicodemo, irmão, ele ponto, ele não estava assim entendendo muito, né, o que Jesus estava dizendo para ele, né? Ele não estava entendendo, aleluia. Aí nós olhando, nós vemos que no versículo 7, a palavra de Deus diz assim, não te maravilhais de ter dito, é necessário nascer de novo. Então é necessário, irmão, Jesus falou que não, né? Não se maravilha de eu ter dito isso para você, Nicodemo. O necessário é você nascer de novo. Então tem que ter um nascimento, amado, né? Tem que ter um nascimento, aleluia, né? Se você quer um dia, né, fazer parte desse povo de Deus, se você quer um dia ir morar no reino de Deus, se você quer um dia, né, alcançar essas maravilhas de Jesus, você precisa nascer de novo, né? Você precisa nascer de novo. Como a Bíblia, irmão, Jesus tem dito, né, que adianta, amado, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta a pessoa ser a pessoa tão rica no mundo, né? A pessoa ter de tudo aqui nessa terra e daqui não se leva nada. Daqui, amadas pessoas, aleluia, não se leva nada. Então, se o homem mais rico do mundo, ele não leva nada dessa terra. Então, precisa mesmo, irmão, você se reconhecer, você, meu ouvinte, reconhecer que Jesus, ele é o único na sua vida. Ele é a solução do seu problema. Ele é aquele que pode te abençoar, aquele que pode, nas horas difíceis, entrar com providência na sua vida, né, amado? Talvez você pense que tem dinheiro, pode contar com o dinheiro, mas o dinheiro, amado, não compra tudo, né? O dinheiro não compra tudo, não compra não, somente Jesus, porque Jesus, ele não, amado,
né? Ele nos deu a salvação, aleluia, essa salvação é de graça, não custa nada, não paga nada, irmão. O que precisa é reconhecer que você é um pecador, que você precisa de Senhor Jesus. E aqui nós vemos Nicodemo, ele teve essa noite com Jesus, né? Aí você vê aqui o versículo 7, o versículo 8, ele diz assim: e o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né, irmão? O vento, você vê ele soprar, ele bate em você, né, vê ele balançar as folhas, mas você não sabe para onde, meu irmão, ele vai. Então ele vai para um lado, ele vai para o outro, né? E aquele que é nascido do Espírito é assim que Jesus disse, né? Mas Nicodemo não estava entendendo, ele disse no versículo 9, Nicodemo disse assim, e Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso, né? Como pode, aleluia, ser isso, né? Aí Jesus, amado, aleluia, né, respondeu para Nicodemo, diz assim, Jesus respondeu e disse: tu é mestre em Israel e não sabe isso? Né? Ele era mestre, irmão, em Israel, né? O homem era mestre, o homem não sabia isso, mas você não sabe isso, né? Você não compreende, né? Aleluia. Aí você olha, irmão, que Jesus disse para ele no versículo, você vê no versículo 11, disse: e na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho, né? Então Jesus, irmão, ele na terra, ele fazia, né, e ele testificava daquilo que ele fazia, e todo mundo via, aleluia, né, o que Jesus fazia, mas as pessoas não queriam aceitar, né, o testemunho de Jesus. Muitos, amados, ali não aceitavam, que até mesmo chegou a levar Jesus à morte de cruz, né? Mas nós olhando, amados, nós podemos ver que a Bíblia ainda nos diz no versículo 12, aleluia, assim: se vos falais das coisas terrestres e não creste, como crer se eu vos falais celestiais? Então, coisas terrestres, Nicodemo já não estava entendendo, não cria naquilo. E se Jesus começasse a falar então das celestiais, como podia ele entender? Se ele não entendia nem, né, aleluia, né, as coisas da terra. Não estava entendendo nem as coisas da terra, se fosse falar então as coisas celestiais, como ele ia entender? Mas Jesus tem uma paciência muito grande, porque o amor do Senhor, né? Jesus, aleluia, o amor dele é muito grande. Ele ali estava ali com Nicodemo, porque Nicodemo foi ali à noite, queria saber de Jesus, né, queria conhecer, e Jesus então, com a sua maravilha, né, com a sua calma, que Jesus ali estava com ele, né? Então a gente começou a explicar para ele, ensinar a ele, aleluia, como podia, né, irmão? Mas só que nós olhando, nós vemos que Jesus repetiu por umas par de vezes que o necessário, irmão, é nascer de novo. Esse é o necessário, é nascer de novo. O necessário é entregar a vida ao Senhor, né? O necessário, aleluia, é você reconhecer que você é um pecador e precisa, irmão, morar no céu, fazer parte, aleluia, do povo de Deus, né? E Jesus, irmão, aleluia, ainda pela sua misericórdia, nós vemos que ele está, né, irmão, dando ao tempo, né? Dando o tempo, aleluia, para todos, né, irmão? Tempo para todos, aleluia, como diz lá em Eclesiastes, que tem um tempo determinado, né, irmão? Então esse tempo ele está ainda sendo dado para o Senhor Jesus, para que a pessoa possa, né, reconhecer e compreender, né, irmão? E compreender que Jesus é o Salvador. Então nós olhando aqui, nós ainda vemos mais um pouco dessa palavra, irmão, diz assim, no versículo 13, assim: e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, o que está no céu. Então só foi Jesus, irmão, que subiu ao céu. Foi só Jesus que desceu do céu e está no céu, né? Aleluia. E nós olhando aqui, nós vemos ainda que Jesus aí, conversando com Nicodemo, ainda diz assim no versículo 13, assim: e ninguém